Eu vou apresentar um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido na minha linha de pesquisa, aqui no âmbito do NAP Brasil-África. Eu sou um estudioso sobre o Brasil, a minha área é História Econômica e Economia Brasileira, Economia Internacional. Então o meu objetivo de pesquisa, mais propriamente, de entender o que o Lula foi fazer na África, o que o Lula foi buscar na África. Por isso o tema, as várias pontes sobre o Atlântico Sul. Inclusive, em alguns períodos o governo brasileiro tratou de explodir as pontes, né? Nós tivemos períodos de silêncio nas relações Brasil-África. Então, o enfoque que eu vou dar nessa palestra é um foco, uma perspectiva histórica, um foco na política externa. Tem também uma perspectiva cultural, né? Quando eu estou falando de política externa, eu estou falando de um confronto de olhares, né? Como o Brasil enxerga a África, que imagem brasileira o Brasil projeta na África e vice-versa, como os africanos nos veem no plano das relações internacionais. Então existem identidades e alteridades que estão se confrontando, que estão se somando, que estão dialogando, mas existem também resistências e mal-entendidos muitas vezes. E, por fim, e tem também uma tentativa de entender o sentido e as contradições da política brasileira para a África na era Lula. Então, o José Honório Rodrigues é quem escreveu, eu sei que vocês têm um material aí da aula de hoje, escreveu essa obra-prima que se chama Brasil e África, Outro Horizonte. O outro livro da aula de hoje é o livro do professor, onde tem 2 capítulos bem resumidos e tal, bem resumidos sobre a relação Brasil-África, até basicamente concentrando o período de 40 até 1990, e depois um artigo que esse é o capítulo 1. O capítulo 4 ele se concentra nas políticas da política externa para o período do governo Lula. Então nós temos o capítulo 1, que é o ir e vir nas relações internacionais do Brasil com a África no século XX, e depois o capítulo 4, uma década para a recuperação, a África do Brasil Atlântico no início do século XXI. Um outro grande figura é esse Alberto da Costa e Silva. Esse é o grande, né, um dos grandes africanistas brasileiros. E aqui, inclusive, eu não sei se é nesse livro ou se é em outro, que ele coloca o livro do Zé Honório sobre o Brasil e África como o principal livro sobre as relações entre o Brasil e África. O Zé Honório Rodrigues está reivindicando uma espécie de experiência brasileira, e por conta dessa experiência ele justifica a necessidade de relação do Brasil com a África. Então, logo no prefácio dele, ele vai falar: somos, por tudo isso, uma república mestiça, étnica e culturalmente. Não somos europeus nem latino-americanos. Fomos tupinizados, africanizados, orientalizados e ocidentalizados. A síntese de tantas antíteses é o produto singular e original que é o Brasil atual. Então, na verdade, ele está defendendo aquilo que ele vai chamar de um neo-ocidentalismo mestiço, ou seja, o Brasil tem condição de trabalhar ou deve trabalhar com todas as civilizações que fizeram parte do seu processo formativo. Então ele está dando uma espécie de justificativa cultural para um papel global do Brasil no cenário internacional, não só com a África. E ele vai falar: a atitude de uma nação para com as outras tem sempre muito de mito e de realidade. Então ele vai desenvolver a ideia, de maneira muito interessante, de que o Brasil sempre fugiu da África depois da escravidão, porque as elites brasileiras sofriam, as elites que comandavam a política externa sofriam de um complexo de caiação. São elites caiadas, brancas. Elas querem soterrar não só o passado escravista, mas principalmente o elemento negro da nossa formação cultural.
E a reviravolta que vai ter vai ser uma reviravolta também cultural. Eu quero me aproximar da África porque eu quero resgatar esse lado da nossa formação. Obviamente que eu tenho objetivos também concretos, econômicos, geopolíticos. Não é uma aproximação completamente descomprometida. E muitas vezes esse discurso culturalista de que nós e vocês somos irmãos traz por trás elementos de interesses muito concretos. Você quer que eu dê os nomes, eu posso falar. Vale do Rio Doce, Odebrecht, etc e tal. Ali ele começa a discutir um pouco como é que a África é vista pelo Brasil. Primeiro ele vai falar a África durante o período da América Portuguesa, pelos portugueses colonizadores. Ou seja, os africanos eram uma gente pagã e bestial que vinha aqui trabalhar. Outra coisa que o Zé Honório ressalta no texto dele é que a África ficou circunscrita ao período da história colonial brasileira que vai do século XVI ao século XIX. Depois nós temos um isolamento da África. Como nós falamos da África, nós falamos ou dos brasileiros africanos ou daquele período onde nós tínhamos mão de obra escrava. O Brasil, depois ele vai ter sua política externa voltada para a América do Sul e para as grandes potências ocidentais. Nós perdemos 3 séculos de laços culturais, étnicos, econômicos, sociais, e decidimos dar as costas para a África, e fomos até empurrados, pressionados para a Inglaterra para que ficássemos distantes do continente africano. Então, quando ele está escrevendo esse livro pela primeira vez, ali em 62, a primeira edição, ele está dizendo o seguinte: a Revolução Africana, que é assim que ele vê o processo de descolonização da África, ela tem um sentido para 2 tipos de brasileiros. Para os responsáveis pelas relações diplomáticas internacionais, que na época dele eram exclusivamente os diplomatas do Itamaraty, e o segundo grupo são os professores e a nova geração de estudantes. De alguma forma ele está querendo dizer que essa recuperação da conexão africana seria uma maneira de superar aquele trauma das elites de não reconhecer a herança cultural que tem nos africanos que aqui chegaram e que não são mais africanos, se transformaram em brasileiros. Por mais que seja uma política que apareça econômica, comercial e tal, toda política externa tem sempre um sentido cultural. Como eu vejo o outro, o que eu quero no outro. Eu acho interessante que eu vi bastante essa semana no jornal, a Dilma foi para a Etiópia. O que a Dilma está fazendo na Etiópia? Ela foi na comemoração de 50 anos da União Africana. Então ela já foi na 50 anos da União Africana, foi na Conferência dos BRICS, que foi na África do Sul, a Conferência África do Sul, América do Sul, África. Então a agenda africana dos presidentes brasileiros daqui para frente vai ser uma agenda intensa. O que não quer dizer que nós necessariamente tenhamos uma política africana coerente, uma política africanista coerente. Depois nós podemos discutir isso. Mas vamos voltar então para o início, a primeira ponte que se estabeleceu. Aqui eu estou seguindo um grande livro, não sei se vocês viram aqui, do meu querido professor Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, que desenvolve com muita contundência um argumento forte. O Brasil se forma no Atlântico Sul. É quase como se ele estivesse falando, olha, existia uma economia mundo, pega um conceito do historiador francês, Fernand Braudel, é uma camada superior que organiza as trocas comerciais. E se nós formos olhar para essa economia mundo, no século XVI, XVII, XVIII, não existe Brasil, existem Brasis. Que existem são diversas formas de vinculação a essa economia mundo. E se nós percebemos, essa economia mundo, ela está fundada no Império Português, que por sua vez tem as suas conexões com as cidades-estados italianas, com a Holanda, que está se expandindo, que depois inclusive vai ocupar o Nordeste açucareiro e Angola, porque percebe que um elo forte dessa economia mundo é o elo Salvador, Recife e as suas respectivas
áreas produtoras de açúcar e Angola e os demais regiões da África fornecedoras de escravos. Então eu tenho o que ele vai chamar de um espaço colonial, ou de uma área imperial de mercado, quase como se o Atlântico Sul fosse o mar interior que unisse essas pontas, e eu vou permitir a emergência de um espaço econômico e social bipolar no Atlântico Sul. Eu tenho uma área de produção escravista, que é o Brasil, e eu tenho um continente africano aqui, né? Não é exatamente o continente africano, são áreas do continente africano, são várias áreas, como vocês devem ter visto, tem vários diferentes momentos da história. Eu vou ter escravos provenientes de várias dessas regiões e uma área de reprodução de escravos. Inclusive, o Luiz Felipe D'Alencastro, toda hora ele vai tentar mostrar como os entrepostos portugueses na África jamais quiseram colonizar no sentido de que houve a colonização brasileira. Porque a África foi sempre pensada ou como entreposto para ouro, diamante, sem que eu tenha que organizar uma produção, mas basicamente como um lugar para eu fazer carregamento de escravos, sem o qual eu não tenho a produção açucareira, que era a vinculação que restava a Portugal depois que Portugal perde as suas possessões asiáticas pelo enfrentamento com a Holanda. Né? Então, na verdade, nós temos essa área que está integrada à economia mundo europeia em expansão, e por esses dois tipos de sistemas produtivos diferentes, vai desenvolver o Luiz Felipe, é que eu vou, onde eu tenho escravidão, eu tenho sociedade plurirracial. O que é uma sociedade plurirracial? Onde eu tenho escravidão, eu tenho uma divisão técnica do trabalho. Eu tenho uma massa de trabalho escravo. Eu vou chegar a 50% da população. E obviamente que eu tenho um risco. Como é que eu vou manter uma sociedade onde 50% é uma mão de obra que vive da coerção? Como é que eu crio legitimidade? Uma das formas é criar a possibilidade de segmentos intermediários, que vão inclusive ter acesso à alforria, que boa parte deles vão ser os mulatos. Então a miscigenação está relacionada a um processo de estratificação dessa sociedade escravista que vive da exploração da mão de obra escrava. Ele vai dizer, nas áreas de reprodução de escravos, eu vou ter, na verdade, enclaves coloniais, onde eu vou ter a zona dos portugueses e as áreas nativas. E todo aquele que é mestiço volta para dentro das nações africanas. Não existe uma zona produtiva que exige a diversificação e a necessidade de criar novas estratificações sociais. A mestiçagem não se desenvolve aqui. Bom, esse é um argumento que pode ser questionável, mas está colocado lá na obra do Luiz Felipe. Você tem um outro livro do Alberto da Costa Silva, que é uma biografia pequena, maravilhosa, sobre Castro Alves. O Alberto Costa Silva, antes de falar sobre Castro Alves, do poeta, do escritor, né, ele vai desenvolver o que é a Bahia ali do início do século XIX. Ele vai dizer, a riqueza está naqueles que são traficantes de escravos e que estabelecem a conexão africana. Então, ser rico no Brasil, que não é uma sociedade capitalista e tal, são aqueles que estão vinculados ao comércio de escravos essencialmente, em relação aos quais muitos dos senhores de engenho se encontram endividados, porque o escravo ele é fonte de trabalho e fonte de capital. O Luiz Felipe aqui vai falar, eu pago o escravo com as caixas de açúcar. Então ele mostra como se dá. O comerciante vende o escravo, diríamos, a prazo, a preço alto. São poucos comerciantes de escravos e vários plantadores de açúcar. Obviamente que o escravo não ia só para a plantação de açúcar, mas eu estou pegando esse exemplo. São poucos compradores de açúcar e vários produtores de açúcar. Então, os segmentos oligopolistas, o que tem um monopólio, são fornecedores de escravos e os revendedores de açúcar.
Então eles fixam o preço do escravo caro e fixam o preço do açúcar barato. E o lucro se dá nessa esfera comercial. Então na hora que eu estou vendendo o açúcar, eu estou pagando o escravo. O escravo é fonte de capital, 20% do capital dos engenhos é escravo. Então eu não consigo ter investimento, desencravar a economia açucareira se eu não tiver escravo. Então o tráfico ele permite liberar investimentos, fornecer fonte de capital que também é fonte de mão de obra. Isso está desenvolvido no Luiz Felipe d'Alencar. Então na verdade essa conexão é muito forte, né? Conexão cultural, conexão econômica, conexão política. Tem segmentos de Angola que são favoráveis à união com o Brasil. Mas no Tratado de 25, que Portugal reconhece a independência do Brasil, com mediação inglesa, obviamente, eu proíbo que qualquer colônia portuguesa se vincule ao Império Brasileiro. E o Zé Honório Rodrigues vai ser um dos primeiros a defender uma tese muito interessante, mas na verdade um dos elementos por trás da luta inglesa contra o tráfico de escravos era porque se eu comprava escravo, eu tinha que vender algo. Então boa parte, principalmente da costa ocidental africana, era subsidiada por produtos vindos do Brasil. Então se eu quero, diríamos, ocupar a África, ou se o Império Britânico tem pretensões em várias regiões, eu preciso tirar o Brasil da África, e a forma que eu faço isso é acabando com o tráfico, que é um dos lados dessa conexão entre os dois povos. Obviamente que não é o único fator, mas ele fala, não dá para explicar a perseguição inglesa ao tráfico sem levar esse fator em consideração. Deslocar o Brasil da costa africana. Eu não estou dizendo que é o único elemento. Tem alguns, por exemplo, tem várias teses. A Inglaterra é contra o tráfico porque o escravo torna os produtos mais baratos e, diríamos, desloca, tá certo, os produtos das colônias inglesas no mercado internacional. Esses são os argumentos. Outro argumento é porque existe um novo segmento, diríamos, que defende ilustrado, com ideias avançadas e tal, não sei o que é contra a escravidão. O outro argumento é de que, na verdade, o processo de acumulação de capital na Inglaterra precisa da criação de mercados consumidores. Os escravos não são como mercados consumidores, porque quem compra o escravo tem que assegurar a subsistência. O que eu estou querendo dizer aqui é que um dos fatores por trás da luta contra os tráficos estava que o Império Britânico tinha pretensões até para poder assegurar espaço para... eu estava no meio da Revolução Industrial, eles não tinham noção de que estavam no meio da Revolução Industrial, mas uma forma de assegurar mercado para os produtos ingleses era assegurar que não tivesse concorrência de outros lugares. O Brasil exportava um conjunto de produtos. O mais importante para o tráfico de escravos era o tabaco. Tá? Mas eu tenho todo um conjunto inclusive um conjunto de frutas, de milho, mandioca, todos esses bens são bens que são as contribuições, tem todo um capítulo de contribuições do Brasil para a África. Do mesmo jeito que nós temos a contribuição do outro lado. Então, e por isso a Inglaterra sentia-se... Ela não sentia-se ameaçada, se é isso que você está querendo dizer. Na verdade é o seguinte, olha, eu estou aqui repartindo o mundo, existe essa conexão forte, interesses, mercadores escravistas que dominam, tá certo, são verdadeiros imperadores econômicos dessas regiões, existe uma conexão brasileira que eu quero cortar, para que eu possa me assenhorear do Brasil como mercado, eles que tratem de exportar para cá aquilo que eles puderem, café, que começam a fugir e tal, não sei o quê, e os africanos tratem também de começar a exportar para cá para poder consumir produtos ingleses. Então eu estou cortando uma conexão. Existia no Império Britânico, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo as forças produtivas, eu estou expandindo a indústria, eu estou tendo um império com a mão pesada, diríamos, estabelecendo as conexões que lhe pareciam viáveis, diretas da economia mundo com o Império Inglês, que era entreposto comercial e financeiro e oficina industrial.
essas relações bilaterais não lhes interessam. Mas isso é algo, diríamos, não estou querendo dizer, tá, que essa é o único fator. Mas hoje já é reconhecido que esse é um dos fatores importantes. Todo momento eu tentei, inclusive o Zé Honório Rodrigues vai mostrando no livro como a Inglaterra vai podando todo tipo de relação, inclusive Portugal também, que impede que o Brasil estabeleça representação em Angola. Tem toda a história que ele vai contando da independência até 1850. E aí, quando acaba o tráfico definitivamente, esse é um longo período de silêncio na relação. É quase como se a ponte tivesse sido torpedeada. Explodir a ponte sobre o Atlântico. Então eu vou ter fluxos comerciais exíguos, volta de alguns africanos libertos no Brasil, basicamente ali para a região da hoje Gana, hoje Nigéria. É interessante que o Brasil vai então se preparar, e esse é um pouco um tema que é muito caro para mim, que é o tema que eu desenvolvi no meu doutorado na Unicamp, que é uma mistura de abordagem econômica, sociológica, com história, o difícil e tortuoso processo de construção de um mercado de trabalho no Brasil, que eu publiquei com o título de A Formação do Mercado de Trabalho no Brasil. Do mesmo jeito que o Brasil vai tentar criar as condições, desde o fim do tráfico, para criar um mercado de trabalho, que significa o assalariamento, esse vai ser um longo período de 1850 a 1930. Ou seja, a abolição não estabelece o assalariamento no Brasil. Pelo contrário, é um longo e tortuoso processo com várias especificidades regionais. Nenhum colonato aqui de São Paulo é assalariamento. Porque a família italiana veio aqui, ela recebe um pouco pela colheita, um pouco pelo trato dos pés de café, recebe uma gorjetinha para melhorias que o patrão empregador, e, mais importante para eles, é poder produzir para sua subsistência e comercializar parte dos produtos, feijão, milho, que eles plantam entre as fileiras de café. Então tem até alguns autores que dizem que, na verdade, que eles estão trabalhando para os outros não em troca de salário, mas em troca, ou seja, o seu trabalho seria o pagamento de uma renda para eu ter uma pequena produção que me permite vender, que me permite acumular os recursos que eu recebo sob a forma de salário, produzir para minha subsistência, vender para o mercado, para eu me libertar do mercado e ir para a cidade de São Paulo em expansão, virar, alguns obviamente não vou conseguir, a grande maioria. Então você está criando um embrião de proletariado que na verdade só vai se desenvolver com a cidade de São Paulo. E no Nordeste, o que você tem é uma mudança da situação jurídica. Os trabalhadores deixam de ser escravos e viram moradores de condição. Eu tenho um pedacinho de terra que eu planto para subsistência e sou obrigado a trabalhar nas terras do patrão por um ínfimo salário. Então você tem diversas relações de produção não capitalistas, mas que permitem o engate do Brasil numa nova economia internacional, seja produzindo açúcar, seja produzindo café, seja produzindo cacau na Bahia, que está em expansão, seja produzindo borracha, que as relações são mais precárias ainda. Mas de alguma forma eu estou criando as condições, desenvolvendo inclusive um setor interno de acumulação de capital, uma indústria emergente. Eu vou criando aos poucos um excedente de mão de obra que vai ser aproveitado em um mercado de trabalho ainda permeado pelos resquícios, pelo legado da escravidão, do paternalismo e tal, vai se estruturar a partir de 30. Então, com o tráfico de escravos eu não estabeleço o mercado de trabalho. Na África, na verdade, aquela zona de reprodução de escravos passa a ser agora, eu começo a ter várias formas de trabalho compulsório, que agora, para os europeus, os africanos têm que produzir café, diamante, ouro, cobre, não sei o quê, todas as necessidades de consumo que eles têm, já que agora eles estão, inclusive, não é só a Inglaterra que se industrializou, é a Alemanha que está se industrializando, os Estados Unidos estão chegando, né? Então você tem a França e tal.
Então eles têm interesse, nós temos um período de 1873 a 1896, é um período da Grande Depressão Internacional, que eu tenho uma queda dos preços. Para eu me defender dessa queda de preço, eu tenho que assegurar mercados. O Tratado de Berlim, que vai ser a partilha da África em 1885, vocês estão discutindo nesse contexto mais amplo. De cada nação industrializada assegurar mercados para os seus produtos. E, ao mesmo tempo, eu assegurar fornecimento de matérias-primas, e eu vou fazer através do trabalho compulsório. Ou seja, a África não vai ser mais uma zona de exportação de escravos, mas vai ser uma zona de exportação de excedente via trabalho compulsório. Muda a posição da África na economia. O Brasil, por sua vez, está querendo, diríamos, está caminhando no sentido, a gente não... Né, os contemporâneos não sabiam disso, mas estava conseguindo desenvolver novas frentes de acumulação de capital a partir de formas que não eram assalariadas, mas que vão permitir, na crise de 29, utilizar toda uma massa de trabalho que vai sendo proletarizada para o período que o Brasil for crescer a partir do seu mercado interno. Então o Brasil vai se transformando numa nação desigual, capitalista, criando seu mercado interno pós-30, enquanto a África ainda está na conexão neocolonial, como alguns diriam. O longo silêncio, né, quando se elimina a ponte entre os contatos, são muito fortuitos entre o Brasil e a África. Não existe mais movimento no Atlântico Sul. As águas do Atlântico Sul deixaram de estar revoltas. E a política externa brasileira é reflexo disso. Ela vai se regionalizar, ela vai se voltar para as relações com os países da bacia do Rio da Prata ou da América do Sul, num contexto mais amplo. Vai se curvar aos interesses ingleses e depois aos interesses norte-americanos. O Barão de Rio Branco, que é o ministro das Relações Exteriores, que é, na verdade, desde o cara mais direitista ao cara mais esquerdista do Itamaraty, todos eles fazem, né? Grande Barão do Rio Branco. Conseguiu delimitar as fronteiras do Brasil, né? E ao mesmo tempo iniciou um processo de deseuropeização da política externa, e numa abordagem talvez que nós podemos chamar de pan-americanista, que ele dizia o seguinte: se possível vamos com os Estados Unidos. Mas não era uma condição, ou seja, havia uma margem para o estabelecimento de uma identidade nacional, né? Então, na verdade, o que nós estamos aqui é fazendo um duplo jogo entre América do Sul e Estados Unidos, né? Quando a América do Sul está unida, a gente vem como representante da América do Sul para pressionar os Estados Unidos. Quando não está unida, a gente pede apoio para os Estados Unidos para, né? Então é um duplo jogo. Como o Zé Honório Rodrigues fala, na verdade, eu regionalizei a política externa brasileira. Não tem mais intercontinentalismo. Tem uma regionalização mais ou menos subserviente dependendo do contexto. Antes da profissionalização do Itamaraty, durante esse período de 12 a 46, é o período que ele vai dizer que predomina o complexo de caiação de uma maneira... Então ele vai pegar dois exemplos: o ministro de Relações Exteriores, Otávio Mangabeira, do Washington Luiz, e o ministro de Relações Exteriores, Raul Fernandes, do Dutra. Esses são os ministros mais caiados da história brasileira. O Zé Honório Rodrigues, ele vai bater pesado. O complexo de caiação, a defesa de uma cultura. Ele fala: o Brasil vai ficar defendendo uma cultura latina, um latinismo. Eles vão falar latim lá fora e tal. Inclusive o próprio Barão de Rio Branco não queria gente que não fosse branca, bonita, segundo o padrão ocidental, que, né? Era todo um negócio para escolher, né? É daí que surge a noção do Itamaraty como punhos de renda. Representantes do Brasil lá fora tem que ser os representantes daquilo que a gente quer apresentar lá fora. Até 46, que vai ser criado o Instituto Rio Branco, e eu vou ter uma profissionalização. Isso é importante lembrar que o Getúlio Vargas, por mais que fosse ditador durante o seu primeiro período, foi um ditador que começa a criar uma burocracia meritocrática no Brasil em várias áreas. E uma dessas áreas aqui, nós vamos ter uma profissionalização, só para vocês terem uma ideia.
O Brasil é reconhecido no mundo inteiro por ter criado uma tradição de política externa e funcionários, burocratas a serviço do Estado que tem uma visão de mundo sobre qual que é o papel do Brasil no mundo, foi desenvolvida no Itamaraty. O que é importante aqui é que o complexo de Caiação significa que eu defendo a cultura deles e tento esquecer o passado escravista e a contribuição do elemento negro na nossa história. Isso aqui no acervo do Zé Honório Rodrigues ele recortava tudo, né? Então tem os artigos dele, tem toda a discussão sobre a aproximação do Brasil com a África. E ele fala sobre o complexo de Caiação, e vai ter um outro, que eu não me lembro o nome, acho que não vou falar aqui porque eu não me lembro o nome, mas vai ter um articulista de não sei qual jornal que vai falar sobre o complexo da Mãe Preta. Na verdade ele está fazendo um racismo às avessas ao tentar buscar a conexão. Então toda a discussão da política externa guarda um traço sobre o que nós nos entendemos como nação, que é interessantíssimo. Tem um editorial do Estado de São Paulo que ele recorta. Sabe o que o editorial diz? Nós não temos nada que fazer com os africanos. Nós temos que cuidar das nossas pessoas de cor. Então é quase como se estivesse fazendo uma política, mas no âmbito das elites. E não só da composição racial das elites, que já naturalmente é branca, mas que elas negociem apenas com os brancos e defendam os interesses das nações brancas. Porque é isso que nós somos. Sem saber que ao fazer isso, nós estamos, na verdade, não necessariamente defendendo nosso interesse nacional, porque essas são muitas vezes as potências que se favorecem de uma relação de subordinação com o Brasil, e muitas vezes impedindo que o Brasil possa ter mais autonomia na sua política ou a se aliar com outros países que podem ter interesses comuns com o Brasil ou podem se aliar com o Brasil na arena internacional para defender interesses potencialmente comuns dos países em desenvolvimento. Ou seja, por conta desse complexo de Caiação, eu estou não só deixando de me reconhecer, de reconhecer os vários elementos componentes da nação, e deixando de pensar no interesse nacional, que muitas vezes tem a ver com as exportações de produtos brasileiros, a defesa de uma indústria brasileira, etc. e tal. Então toda essa tentativa, esse ensaio de política africanista que eu vou ter nos anos 60, articulava um conjunto de elementos, sendo um deles cultural, ou seja, eu vou romper com esse complexo de Caiação. Então nós vamos ter aqui, no período dos anos 50, mas principalmente dos anos 60, um novo contexto internacional. Ou seja, na verdade o Brasil está percebendo, e o Itamaraty tem toda uma discussão no século XX, nós fizemos duas doutrinas básicas orientaram a atuação do Itamaraty, uma doutrina mais globalista e uma doutrina mais americanista. Então eu estou começando a inaugurar aqui uma perspectiva diferente e que vai moldar uma tradição de política externa brasileira que o Lula vai recuperar. Tá? Então a questão da África não é só, obviamente que eu vou ter o discurso culturalista por trás. Nós somos uma nação mestiça e podemos fazer o elo entre o mundo ocidental e a África. Isso fazia parte do discurso. Tem um livro muito interessante de um norte-americano chamado Jerry Davila. Isso aqui é maravilhoso, esse livro acabou de sair pela editora Paz e Terra. Chama Hotel Trópico. O Brasil e o desafio da descolonização africana, de 50 a 80. E ele vai mostrar as contradições de uma elite branca se dizendo representante de um país mestiço que vai fazer esse elo entre Brasil e África. Mas ele vai dizer que essa elite, ela queria fazer esse elo, mas para ganhar a autonomia do Brasil, privilegiava a conexão com a África, mas nem todos eram adeptos da questão da democracia racial, não. Muitos, inclusive, reconheciam no Brasil como importante a herança da mestiçagem, que era algo que caracterizava, mas que reconheciam as desigualdades e a inexistência de uma democracia racial. Eu posso ter mestiçagem sem democracia racial, ou até como uma forma diversa de manifestação do racismo.
E uma parte dessa elite branca, por mais que fizesse esse discurso, reconhecia isso. O próprio José Honório Rodrigues é um dos casos. Então, a questão, na verdade, nós temos uma revolução africana, isso significa 16 novos membros na ONU só em 1960. Mais gente para a gente se aliar, né? Eu já tenho a Conferência dos Países em Desenvolvimento, do Terceiro Mundo, em Bandung, né, em 55. Depois vou ter a conferência no Cairo, que se juntam alguns países em desenvolvimento, que vai dar origem à UNCTAD. Vai ser presidida por um latino-americano, argentino, Raul Prebisch, como eu falei para vocês, que vai tentar colocar uma voz dos países em desenvolvimento. Já havia criado a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, para dar uma voz da América Latina em oposição aos interesses norte-americanos. Então eu tenho todo um contexto onde eu começo a perceber que a Guerra Fria vai acabar se acostumando. Ainda estou ali perto da crise dos mísseis, mas eu começo a perceber que o contexto da Guerra Fria vai acabar existindo uma coexistência pacífica e eu não preciso necessariamente me aliar de maneira decisiva com nenhum dos polos. Eu posso admitir que eu sou da área de influência dos Estados Unidos, mas manter relações com a União Soviética e com todos os países do bloco socialista europeu. Então eu começo a pensar, e esses termos, entre aspas, são termos do José Honório Rodrigues, numa diversificação da política externa brasileira. Agora eu vou sair da regionalização e partir para o Brasil tem que ter uma política efetivamente internacional. E aí ele vai dizer que vai se pautar pelo intercontinentalismo descomprometido, esse descomprometido eu acho, e vai criar inclusive alguns termos como o neo-ocidentalismo mestiço. Ou seja, como o Brasil, diríamos, o Roger Bastide vai vir para cá, tem um livro famoso dele, importantíssimo, né? Brasil, terra de contrastes. E ele vai chegar e vai dizer, o Brasil é o elo entre a Ásia e a África, as potências ocidentais. Obviamente que isso tem muito de ideologia, né? Não estou defendendo, né? O próprio Jerry Dávila aqui vai querer deconstruir essa ideologia de uma elite branca se dizendo mestiça e indo para a África e vendo o Brasil na África e não vendo a África. E uma elite africana chegando e perguntando, vocês são uma nação mestiça? Vocês não têm preconceito racial? Então a África vai repetir, vai falar, tem toda uma relação de desconfiança, né, entre essas duas pontes do Atlântico que ficaram separadas durante 100 anos e não sabem, não se reconhecem, não sabem quem é o outro e vão começar a estabelecer relações econômicas, geopolíticas, se juntar nos fóruns da ONU ou, né, fazer visitas bilaterais, né? Então eu começo a ter uma visão de que o Brasil não é o movimento do G77, dos países não alinhados, que é criado durante a UNCTAD aqui. Mas o Brasil não apenas não é um país não alinhado, mas ele é não neutro. Ele toma um lado dos países em desenvolvimento. E ele vê isso como possibilidade de ganhar autonomia no plano internacional. Ele pode diversificar suas exportações, ele tem mais parceiros para lutar por uma regulação das commodities, que sobem e descem de preço. Ele quer contar com o apoio dos países africanos, por exemplo, nisso. E ele quer mostrar para os Estados Unidos que os Estados Unidos quiserem vantagens no Brasil, eles vão ter que negociar pesado. O Brasil não é mais área de influência direta e incondicional. Então eu tenho toda uma pauta econômica, o que talvez esse descomprometido aqui fique atenuado, porque eu quero mercado para os nossos produtos industrializados, que o Brasil passa a industrializar, processo que a África ainda não estava vivenciando, e eu quero a regulação do preço desses produtos primários para todos os países da periferia. E eu venho com um discurso cultural de que nós temos uma vocação natural para desenvolver relações com a África, e aqui eu que incorporo o que o Jerry Dávila está falando, nós temos uma elite branca celebrando a herança da mestiçagem e se abrindo para a África, talvez de uma maneira até ingênua, de outras vezes até de uma maneira hipócrita, dependendo de quem, né, uma parte dessa elite branca é de maneira ingênua querendo abraçar, olha, nós temos uma herança africana, nós somos um país mestiço e nós queremos encontrar, tá certo, os irmãos africanos.
O melhor episódio disso, não sei se vocês sabem desse caso, depois a gente pode comentar, é que o Jânio Quadros vai nomear como embaixador em Gana o seu assessor de imprensa, Raimundo Souza Dantas, que é um negro. Primeiro embaixador negro da história do Brasil. Na verdade, ele não era embaixador, ele ocupa o cargo de embaixador, era assessor de imprensa. E o governo de Gana demora a aceitar a indicação que o Kwame Nkrumah, que era o grande presidente de Gana, que desenvolveu todo o movimento do socialismo pan-africano e tal, ele demora a reconhecer, a dar as credenciais do embaixador, e chega uma hora que ele fala para o representante da embaixada, fala, isso aqui é o maior ato de racismo. Vocês querem combater o racismo? Manda um embaixador negro para a Suécia, não aqui para a África. Porque você só tem embaixador branco que eu sei. E aí tem todo um relato, né, do Raimundo Souza Dantas dizendo das dificuldades, que a própria diplomacia, a própria embaixada não cumpria as ordens dele. Não dava condição para ele trabalhar, ele ficou no hotel durante muito tempo. E aí, num evento na universidade lá em Gana, pergunta, existe preconceito racial no Brasil? Aí ele ficou meio assim, franziu o sobrolho. Aí a moça chegou e falou o seguinte, não, pelo franzir da sua testa eu já sei a resposta, já entendi. Não precisa falar mais nada. Então era a nação que se colocava para fora. Mas de qualquer jeito, ou seja, esses mal-entendidos, essas desconfianças mútuas, tem a ver com duas nações que... dois continentes ou dois universos culturais que estão se encontrando depois de 100 anos de rompimento. Então essa noção de elo é muito forte, mas essa tentativa de uma política africana no Brasil, ela não pode se desenvolver plenamente por conta dessa permanência da relação familiar com a ditadura colonialista portuguesa. O Juscelino Kubitschek, que é o grande presidente desenvolvimentista na política externa, tá certo? Nós podemos colocar várias estátuas para ele por conta do que ele fez no plano interno, no plano externo, ele deve ser bastante criticado. Ele vai a Portugal e diz, nós estaremos com Portugal onde Portugal estiver. E o Zé Honório Rodrigues não poupa. Ele vai dizer, ele desenvolve aquela política regional, chega a lançar uma operação pan-americana, para dizer, né, se une com os países, né, chega a acenar para o presidente argentino da época e tenta criar uma operação pan-americana para conseguir recursos dos Estados Unidos para o desenvolvimento latino-americano. É uma proposta que vem do Brasil, ou seja, eu estou trazendo os países latino-americanos para pressionar os Estados Unidos, mas nenhuma palavra sobre a relação de Portugal com a África. É uma relação de família. Onde eles estiverem, nós estaremos com eles. Já no começo, o governo Vargas ele já percebe que algo está acontecendo. E o governo Vargas, antes de entrar no JK, é um governo complexo por natureza, mas eu passo a ter uma relação ao menos ambígua com a África, porque eu continuo dentro do espectro do americanismo, mas eu começo a perceber que o mundo está em transformação. Na mensagem presidencial do Vargas, que é uma mensagem importante, que ali está todo um programa, não é só retórica, do que eu quero para o país, na parte de política externa da mensagem está dito, todo colonialismo deve ser entendido como uma sobrevivência indesejável nos quadros da vida internacional de hoje. Todo, inclusive o português. Mas em 53, o próprio Vargas vai assinar o Tratado de Amizade e Consulta com Portugal. Consulta mútua em temas internacionais. Inclusive o Gerry Dávila vai dizer que tem o fato do governo estar no Rio de Janeiro e eu ter uma comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, tocar em ter uma autonomia na relação com as colônias africanas de Portugal era um tema tabu na época. E o JK, na verdade, ele segue. Estamos ao lado dos portugueses em qualquer parte do mundo. E ele vai ter um embaixador em Portugal, o Álvaro Lins, grande crítico literário, figura de proa no cenário brasileiro, que vai dizer que o Brasil não tem nada que ganhar com esse tratado com Portugal. Vai
asilar na embaixada brasileira o principal líder da oposição à ditadura. E vai ter uma política autônoma, inclusive começar a questionar a presença de Portugal nas colônias portuguesas e dizer que o Brasil não tem nada a ganhar com isso, que o Brasil tem que ter uma política autônoma. E o JK vai demitido. E o sucessor dele, quando chega a Portugal, Negrão de Lima, não tem um programa, Vim Amar Portugal. Ou seja, o Brasil, desde esse período, e mesmo quando o Jânio Quadros vai assumir, e depois o João Goulart, que vai ter como ministro das Relações Exteriores o Santiago Dantas, que era outro nacionalista, que chega inclusive a aprovar uma resolução da ONU para averiguar a situação das colônias portuguesas, ou seja, vai fazer um movimento, mas jamais o Brasil, pelo menos durante os anos 60, vai conseguir se liberar da pressão portuguesa para defender a sua política colonial. Então, mesmo essa transição, nós estamos vendo aqui como o primeiro intento de efetiva internacionalização da política externa brasileira, que é a chamada política externa independente, iniciada pelo ministro das Relações Exteriores Afonso Arinos de Melo Franco, do governo Jânio Quadros, que é talvez compensar a política entreguista no plano interno, a aliança com o DN, ele tenta compensar a partir de uma política externa, diríamos, autônoma e, no mínimo, heterodoxa, tendo em vista as correntes que o apoiam, que é o DN e a direita brasileira, e o pessoal vai ficar chocado. Os 43 artigos que eu selecionei, os melhores lá no acervo do Zé Honório Rodrigues, sobre o que a elite bem pensante brasileira, principalmente paulista, moderninha, liberal, acha da aproximação brasileira com a África, é brincadeira. Mas você tem todo um segmento do nacionalismo brasileiro que vai ver o seguinte: olha, isso dá mais capacidade de autonomia e o Brasil pode atuar no concerto de nações de maneira independente. Olha como a África volta, depois de longo, pelo menos vai entrar no debate ideológico entre as elites brasileiras. E os pilares da relação com a África vão ser desenvolvimento econômico, defesa dos preços das matérias-primas, que na verdade o que tinha é o seguinte: tinha muita gente, o próprio JK, tinha preocupação, bom, agora que vai começar a libertação dos países africanos, eles vão negociar melhores condições de acesso dos produtos deles junto aos países europeus, cacau, café, e eles são nossos concorrentes. Então nós, que já tínhamos um pouco, nós vamos sair, né, desfavorecidos. Aqui, no governo Jânio Quadros, tem um conjunto de economistas desenvolvimentistas, nacionalistas, falou, pelo contrário, nós vamos negociar com os africanos condições para regular os preços e melhorar os preços das matérias-primas, porque existe espaço para todos os países. Então eu começo, inclusive, a ter uma discussão não mais pautada na concorrência, e eles são mercado para nossos produtos industrializados. Então tem toda uma discussão de vincular a África ao interesse nacional e dar mais autonomia à nossa política externa. E eu começo a abertura de embaixadas e missões comerciais. Bom, esse é um período onde também são criados vários centros de estudos africanos no Brasil, ou seja, existe uma tentativa de inconsistências dessa política africana. A relação com a África do Sul, principal importador da África nos anos 60. Os primeiros governos militares, nós vamos ter uma nova inflexão. Eu não chego a ter um novo silêncio sobre o Atlântico Sul, eu vou ter um recuo, mas não um abandono das relações com a África. Os governos Castelo Branco e Costa e Silva. Esse é um período onde volta o enfoque Guerra Fria, doutrina da segurança nacional. Inclusive o Golbery de Couto e Silva, que era o idealizador, o intelectual orgânico, que pensava de maneira, diríamos, realmente pensava de maneira geopolítica, inclusive, e para ele a relação com a África era prioritária para o Brasil. Mas neste momento aqui, o que predomina é o discurso da imunização do Atlântico Sul contra a ameaça comunista. Então nós estamos combatendo a ameaça comunista aqui e temos que combater a ameaça comunista lá do outro lado também. E aí eu tenho um alinhamento com os Estados Unidos e o apoio incondicional ao Salazar em Angola e Moçambique. Ou seja, eu continuo mandando missões, as embaixadas continuam lá, etc e tal, não sei o que, mas obviamente que é uma inflexão muito forte.
mas como nós já vamos ver, nós vamos ter uma nova mudança no período que já começa no governo Médici. Interessante, né? Porque a política externa não necessariamente acompanha a coisa, né? A gente viu o JK, grande coisa, que era o mais salazarista, e no governo Médici, inclusive esse Mário Gibson Barbosa, que era o ministro das Relações Exteriores, é um livro maravilhoso, Na Diplomacia, vírgula, o traço da vida. Ele vai contar, ele foi o primeiro ministro das Relações Exteriores brasileiro em 72 a visitar a África. Nunca um ministro das Relações Exteriores brasileiras tinha ido à África. O primeiro presidente aí, João Batista Figueiredo, fica até com vergonha de falar. Foi, né? Em 83 foi o primeiro presidente brasileiro a pôr o pé na África, foi o Figueiredo, para ver que era, né? Toda essa política africanista é uma política ainda muito recente. Então, nesse livro, Mário Gibson Barbosa ele vai falar da recepção que ele tem nos países africanos, né? Então, eu recupero o aspecto simbólico, eu reativo com a cooperação entre os dois lados do Atlântico e eu começo a ter novas missões comerciais. Então, eu vou desenvolver um pouco o que foi isso que no âmbito da política externa se chamou de pragmatismo responsável. Aqui eu vou ter um retorno de uma visão sobre o papel do Brasil no mundo e a importância da relação do Brasil com outros países da periferia, né? América Latina, mas América Latina e África como duas regiões onde fazem parte natural do destino da política externa brasileira. Vou ler, inclusive, nesse período que nós temos um grande embaixador brasileiro, um grande ministro das Relações Exteriores brasileiro, chamado Azeredo da Silveira. E eu vou ler algumas partes também sobre a independência de Angola. O Brasil é o primeiro país e o único a reconhecer, porque tem um cara chamado Ovídio de Andrade Melo, que está ali como cônsul em Luanda, acompanhando tudo, e tem o aval do Geisel, porque ele se percebe que esse é um momento para, diríamos, eu mostrar para os africanos que eu consegui superar a relação de subordinação com o salazarismo. De novo eu começo a ter um discurso de aproximação e não mais o discurso da Guerra Fria, que eu tenho que imunizar o comunismo do outro lado do Atlântico. Esse discurso, mesmo durante os militares, começa a aparecer. E obviamente que a queda do salazarismo e a Revolução dos Cravos ajuda esse processo. Mas não necessariamente teria que ser assim. De qualquer jeito, nós estamos recuperando aqueles pilares da política externa independente de 61 e 63 ao longo do governo Geisel, principalmente com a gestão do Ministério das Relações Exteriores do Azeredo da Silveira. E aqui tem vários fatores. Tem a expansão econômica brasileira. Agora o Brasil é uma nação industrial mais forte ainda, sedimentada na desigualdade, né, no poder autoritário, não tem democracia, mas é uma diplomacia que passa, que é por isso que esse período chama de pragmatismo responsável. Eu preciso de mais mercados para o Brasil. E, inclusive começa a questão energética a entrar na pauta. Eu tenho aumento dos preços do petróleo, eu tenho Nigéria e Angola como parceiros importantes nessa questão. Então eu começo a soldar relações econômicas mais fortes. Mas ao mesmo tempo eu volto a ter uma visão internacionalista. Aqui já surge um discurso sul-sul forte, presença dos fóruns da ONU junto com a África, e uma concepção estratégica substitui a geopolítica da Guerra Fria. Tanto que o Brasil sempre se recusou, a partir dessa época, a criar o equivalente da OTAN, que seria uma organização para o Tratado do Atlântico Sul, ou seja, militarizar o Atlântico Sul. O que nós vamos ter ao longo dos anos 80, que é aprovado durante o governo Sarney, é uma zona de cooperação e paz no Atlântico Sul. Tem a ver com uma visão antimilitarizante, diríamos, da política externa brasileira. Que inclusive é um discurso que se faz mesmo durante os governos militares. Eu aqui vou aproveitar para fazer... Tem esse livro do Hélio Gaspari, A Ditadura Encurralada. O Hélio Gaspari é um grande historiador da ditadura militar.
Eu vou ler 2 parágrafos aqui, porque eu acho que aqui tem uma síntese da atuação brasileira de Angola, que é um marco importante. Primeiro, nós temos um grande diplomata brasileiro chamado Ítalo Zappa. Esse cara era, na época, o diretor do departamento, ele tinha divisão África, mas tinha um departamento de Ásia, África e Oceania. Considerado da esquerda do Itamaraty, então vai para esses quadros. E manda o Ovidio de Mello também, esquerdista, esse pessoal aí da esquerda pode mandar para esses postos que não valem, consulado em Luanda e tal. Não sei, só que mal se sabia que ali você poderia estar corrigindo todos os erros, equívocos da subordinação brasileira à ditadura salazarista. Então, é uma decisão que não é do Ovidio, ela é chancelada pelo Geisel. Obviamente que ele teve um papel fundamental, ele conduziu, foi ele que, né? Ele teve ali, inclusive, tomou decisões ali, muitas vezes ali teve que tomar decisões e até o Geisel teve que, né, foi forçado, mas ele já estava querendo rever a política africana. Então isso aqui eu estou lendo do Hélio Geisel. Geisel aceitar o argumento do Itamaraty de que havendo, essa é uma coisa interessante, aqui está num depoimento do Mário Gibson Barbosa, que foi o ministro das Relações Exteriores anterior, que ele fala da relação dele com Médici. Os militares me respeitavam muito, porque eles viam o Itamaraty como uma corporação. Então a autonomia que começa a ser criada, a diplomacia africana fora dos marcos da Guerra Fria, que já começa no Geisel, é feita pelo Mário Gibson Barbosa. Porque ele dizia o seguinte, que o Médici escolheu ele como parte de membro de uma corporação que os militares respeitam, o diplomata. Não, você toca o seu negócio aí, eu não quero saber. Obviamente que tem interesse de Estado, estou aqui fazendo um exagero, tem? Então teve uma certa autonomia do Itamaraty, por isso que ele fala, Geisel aceitar o argumento do Itamaraty, com o ministro Azeredo da Silveira, nacionalista, Ovidio de Mello e Ítalo Zappa. Geisel aceitaram o argumento do Itamaraty de que, havendo um cônsul-geral em Luanda, não reconhecer a nova república seria um ato de hostilidade. Tratava-se, na essência, de capitalizar ou não a política que se concebera para a África. Se o cônsul tivesse partido uma semana antes da proclamação da República Popular, o Brasil teria se comportado como as demais nações ocidentais, que mandaram de volta os seus embaixadores, o cônsul. Ficando em Luanda, assumiu uma posição de independência, sobretudo em relação aos Estados Unidos. Sair depois de ter ficado seria acovardar-se, ou, na melhor das hipóteses, admitir um erro. O etnocentrismo do Estado brasileiro deformar a sua posição na África. A aproximação com os movimentos nativos que passariam a governar o ultramar português parecia um ato de generosidade. Vista da África, era uma incerta correção de rumo de uma diplomacia colonialista fracassada. Os dirigentes dos movimentos vitoriosos queriam cobrar ao Brasil a frustração que ele lhes impusera ao aliar-se desnecessariamente aos portugueses. Em fevereiro, numa carta protocolar a Geisel, Agostinho Neto lembrara que Angola estava a um passo da independência conquistada ao longo de uma dura luta armada contra o regime colonialista e fascista português e seus aliados. Ou seja, obviamente que o Brasil, e aí o Ítalo Zappa, que era quem estava acima do Ovidio e o havia nomeado, numa conversa com Azeredo da Silveira, ele vai dizer: esse foi o maior feito da diplomacia brasileira nos últimos 30 anos. O reconhecimento da independência de Angola e permitiu, diríamos, mais crédito para desenvolver uma política, efetivamente africana por parte do Brasil. Eu vou ler aqui um trecho do José Honório se referindo à leitura desenvolvida pelo embaixador Azeredo da Silveira. Ao relacionar-se e colaborar com os africanos negros, o Brasil segue uma linha histórica normal. Primeiro, porque é uma potência média sem pretensões colonizadoras ou imperialistas. Segundo, porque tem o que oferecer em tecnologia, serviços e bens manufaturados. Terceiro, porque é um parceiro geográfico, histórico, étnico, especialmente em relação à África Ocidental. E quarto, porque vem demonstrando total fidelidade no apoio às causas mais importantes dos africanos. Esse é um discurso do Zé Honório a partir,
seja, fala, ele está apoiando uma visão que começa a se consolidar de maneira mais forte na gestão do Azeredo da Silveira, que foi recuperada pelo Celso Amorim. Eu estou falando isso porque tem uma vertente da direita que faz parte dessa elite contra a aproximação da África, que diz que o negócio da África é o petismo do governo, ou tem a ver com, sabe, o terceiro mundismo rastaquera. Na verdade, isso está enraizado na história do Itamaraty, e o Celso Amorim é um cara próximo a essa geração, ele é um grande admirador do Ítalo Zappa, então ele foi capaz de perceber a mudança do contexto internacional e fazer com que o Itamaraty aproveitasse desse personagem fantástico que é o Lula, para fazer diplomacia presidencial e apertar a mão dos africanos, abraçar, né? Mas a gente já está, mais uma vez, indo lá para o Lula. Vamos antes. Então não era mero discurso, não era mera retórica. Eu começo, inclusive, a perceber que parte dos fluxos de comércio brasileiros estão indo para a África, Oriente Médio e América Latina já nos anos 70. O Brasil emerge como novo centro de poder, passa a fazer críticas diretas aos Estados Unidos. O Geisel diz que não põe o pé em solo americano enquanto eles não tirarem as salvaguardas aos sapatos brasileiros. Então o Brasil passa a ter uma posição mais altiva em relação aos... Inclusive essa polêmica com Angola, e você tinha a linha dura, né? Que o Silvio Frota, que era ministro do Exército, era da linha dura, que o Geisel teve que bancá-lo, porque quase houve um golpe dentro do golpe no governo Geisel. E esse pessoal da linha dura não ficou fulo da vida quando souberam de que o Brasil estava apoiando um regime marxista em Angola. O senhor Carlos Lacerda dizendo aqui, olha, em Angola está decidindo que se o comunismo vai estar em Angola e vai saltar para o Brasil. E o Brasil só vai reatar com a China em 74. Quando a visita do Nixon, o reatamento dos Estados Unidos com a China é de 72, o Brasil vai até 74, porque tem uma linha dura que continua sendo mais anticomunista do que os norte-americanos. Então você tem uma disputa intrapoder que o Itamaraty cumpre um papel importante aí. Então o caso Ovidio de Mello a gente já viu, e depois os dois fatos importantes, né? Dos anos 80, que de alguma forma ainda pegam um rescaldo, né? Dessa política, desse resgate da política africana. São as sanções do governo brasileiro à África do Sul e a criação da Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul, ao contrário de uma tentativa de militarização do Atlântico Sul. Nos anos 90, novamente o silêncio. Eu não gostaria aqui de ser indelicado, chegar e dizer que tem muita gente que diz que o Fernando Henrique deu as costas para a África. Tá? Eu prefiro ver isso num contexto mais amplo. Você tem a queda do Muro de Berlim, desestruturação da União Soviética, a crença de que existe uma globalização e quem reduzir as barreiras vai ser, diríamos, navegar nesse mar tranquilo da globalização, que era só uma questão de aumentar a competitividade, reduzir as barreiras, havia um afluxo de capitais muito grande no contexto internacional e uma nova potência aparentemente única. Esse também é um período de crise econômica africana, por conta dos ajustes relacionados. Nós tivemos a crise da dívida na América Latina, eles também tiveram. Então, ajustes estruturais muito fortes, sempre com participação do FMI. Então, o Brasil abre seu mercado interno, faz a estabilização, precisa do apoio dos Estados Unidos para atrair capitais, etc. E, obviamente, que o máximo que o FHC faz depois, que aí já teve a desvalorização do real em 99, é perceber, fazer uma correção de rumos e começa a se aproximar da América Latina. Ou seja, o primeiro movimento mais latino-americano é o próprio FHC que faz, quando em 2000 chama em Brasília e tal, todos os países da América do Sul. Então ele já percebeu que nós não estamos vivendo um novo renascimento, que ele achava que a globalização, ele chegou a falar um novo renascimento, o centro do império norte-americano, nós temos que aderir a todos os regimes internacionais para nos mostrarmos confiáveis e atrairmos capitais. Então os diplomatas continuam ali, né, fazendo o seu discurso mais autônomo e tal, mas existe, óbvio, o discurso de aproximação com a África, se ele existe, é mera retórica. O que você faz é algumas ações, projetos específicos, algumas questões referentes a algumas regiões, países, né? O Itamar Franco
no governo Itamar Franco a ideia da comunidade de país de língua portuguesa, né? Então aí você começa a desenvolver, mas algo mais muito no plano da retórica, e a África não tem nenhum papel estratégico na formulação da política externa brasileira, com certeza. Então por isso que aqui novamente o silêncio, ou seja, o objetivo central é estabilização econômica, adesão aos regimes internacionais em vigor, com tímida voz própria, com algumas exceções. Depois da crise eu vou ter uma aproximação da América Latina, mas a relação com a África vai ficar em banho-maria. Então chegamos à questão da era Lula. Eu, como historiador, eu tenho tentado entender o que significa essa era Lula sem nenhum tipo de visão apologética, tentando entender as suas contradições. Então aqui não quer dizer que era Lula. Então, inclusive, existe uma relação de mudança e continuidade com o que havia antes do governo FHC. Então não é que se inaugura uma nova era, mas eu acho que aqui inicia-se uma transição importante na história brasileira, em todos os aspectos. O José Flávio Sombra Saraiva, que é uma das leituras que eu estou passando para vocês, ele vai fazer uma questão que vai falar que o Brasil muda o registro do discurso culturalista. Nós somos a nação mestiça e por isso podemos dialogar com vocês melhor do que as nações potências ocidentais, ainda que isso se mantenha, mas eu mudo o registro do discurso para o registro da dívida histórica. O Brasil tem uma dívida histórica com a África. É da África que veio 50% da população brasileira. Isso é muito importante, simbolicamente, para os africanos. Essa mudança de discurso é uma mudança importante. A mudança de discurso, eu sempre valorizo muito o lado do mito, do imaginário e tal, mas ela tem que estar respaldada em ações concretas. E me parece que essas ações concretas têm caminhado em vários sentidos. Ainda não dá para perceber, né? E um dos argumentos aqui é que eu acho que não existe ainda uma política africana coerente por parte do governo brasileiro. Mas nós não podemos negar, eu já vou apresentar aqui os dados, que nós tivemos um significativo aumento da presença brasileira na África. Criação de embaixadas, aumento dos fluxos de comércio e de investimentos, a cooperação técnica e um foco crescente no intercâmbio sul-sul para além dos aspectos econômicos e uma ação conjunta do Brasil com países africanos em vários fóruns das Nações Unidas. Essa não é uma mudança de pequena monta. E nós temos a diplomacia presidencial, que foi um termo cunhado até mais para o Fernando Henrique, e que o Lula dá um outro significado a essa diplomacia presidencial. Porque antes da diplomacia presidencial era coisa do presidente que fala em francês para a Assembleia Francesa e todos batem palma, é um cara que tem, né, pista carrega, coisa do sociólogo. Agora é um operário super bem carismático e tal, e que, né, carrega a nação brasileira, e esse soft power, esse caráter brasileiro, diríamos, né, que nos faz ser bem quistos na África, por exemplo. Então ele é o símbolo do soft power. Então o Celso Amorim usa ele de uma maneira maravilhosa. É um funcionário que ele percebe, olha, isso aqui é o garoto propaganda que vai fazer a política africana dar novo sentido para o Brasil na política externa. Isso é uma leitura minha, posso estar equivocado. E então começa a ter maior identificação africana com o discurso brasileiro, mas jamais apoio incondicional. Ou seja, porque uma boa política africana, na verdade, é utilizar as potências tradicionais, mais a China, mais as novas potências médias, jogar uma contra a outra. Essa seria uma política boa. É assim que eu faria se eu fosse um líder africano, né? E jogando com cada um de acordo com a sua moeda. Jogando um contra o outro, para conseguir maiores vantagens, né? Essa me parece que seria, né? E essa política da era Lula não é só o Celso Amorim, o Lula, só pode existir porque é um período de recuperação da autoestima da África e um período de forte crescimento econômico africano que está relacionado com uma reorganização da economia mundo capitalista, para voltar àquele conceito do Brodel que a gente jogou na colônia, que eu acho que dá para pegar o complexo mundo capitalista, onde a China recoloca a África no contexto internacional. Não só a África, não é porque a China importa muito minério, importa muita matéria-prima,
E a China, ao fazer isso, faz com que outros países cresçam que também importam, e a África, que era quarto mundo, que era, diríamos, muita gente chamava do buraco negro e tal, não sei o quê, utilizando o negro de uma maneira mais preconceituosa possível, volta a ser colocada no mapa de investimentos e de comércio e de interesses de todas as nações. Então diríamos, relançamento da política africana ainda incoerente, sem saber o que quer, o que pode querer, de que forma, mas mudando, o discurso está nesse contexto mais amplo, tá? Não é voluntarismo do governo Lula. Vou dar alguns dados aqui para vocês terem a noção de que mudança que é isso. A gente estava conversando no intervalo, falando, não, porque o sobrinho meu tá lá. Hoje qualquer um tem história para falar, que ou já foi para a África, ou conhece alguém que foi, ou que não sei o quê. Essas carreiras bilaterais que estavam restritas ao tráfico de escravos e exportação de tabaco, alguns poucos produtos do século XVI e XVII, estão se avantajando. O Atlântico Sul virou um mar interior de uma cooperação entre os dois lados do Atlântico que pode ser muito proveitosa para ambos os lados. Obviamente que tem interesses pesados do capitalismo aí por trás de ambos os lados também. Esses interesses muitas vezes envolvem negócios discursos com os governos. É assim que funciona o capitalismo, essa camada superior. Então não podemos também ter ilusões. 28 visitas do governo Lula, oficiais a 23 países africanos durante o governo Lula. Embaixadas na África, 37 em 2010 contra 17 em 2002. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil tem mais embaixada na África que o Reino Unido. Reino Unido, potência imperialista, que tinha parte da África e tal. De países africanos, só Nigéria e África do Sul tem mais embaixada que o Brasil na África. Tá? Para vocês terem mais ou menos uma noção, é o 7º país com mais embaixada na África. Não sei exatamente, mas você pega Estados Unidos, obviamente. Nigéria e África do Sul já falei 3, a China 4, deve ter mais outros 2 aí. França provavelmente, não sei, mas estamos... obviamente que abrir uma embaixada pode dizer pouco, mas você tem um posto privilegiado que acompanha, é importante para negócios de empresas brasileiras, para fazer alguma atividade cultural, você está conhecendo o que está acontecendo, possibilidade de intercâmbio de tecnologia. 57% dos recursos fornecidos pela ABC, investidos pela ABC em cooperação técnica no Brasil, vão para países africanos. Boa parte via Embrapa. Desenvolvimento de tecnologia agrícola, de tecnologia para agricultura tropical. Você tem, por exemplo, projetos muito interessantes, por exemplo, na área de algodão, nos 4 países que vivem de algodão. O Brasil tem, diríamos, várias tecnologias, né? E o solo deles é parecido com o nosso. Você tem todo um capital social que a Embrapa desenvolveu ao longo dos 30, 40 anos. Eles estão fazendo, inclusive, uma cooperação com a Angola para a Angola criar sua própria Embrapa. Então isso se chama intercâmbio de tecnologia, de experiências. No âmbito do Bolsa Família, eu vejo pessoas do Ministério do Desenvolvimento Social que passam boa parte da sua vida indo para a África apresentando o Bolsa Família, dizendo como é que funciona, etc. e tal. Veja a natureza dos vínculos. Então eu tenho um intercâmbio, ou seja, você pegar hoje um técnico de alto nível do governo brasileiro, é muito provável que ele já tenha ido à África participar de algum seminário, onde para falar sobre a experiência brasileira, ou participar de algum processo de intercâmbio entre políticas, né, ou pelo menos de tentar dar algum tipo de assessoria sobre políticas na área de saúde, educação, etc. Sem, obviamente, dizer que nós estamos lá, diríamos, numa maravilha dessas políticas, mas temos experiências exitosas. O SUS é uma experiência exitosa. O Bolsa Família tem suas limitações, mas é uma experiência exitosa. Obviamente que são os africanos que vão decidir como vão assimilar. Mas é mais próximo da realidade deles do que a Inglaterra, os Estados Unidos, né? Então, obviamente que o Brasil aí cumpre um papel fundamental e isso tem feito com que essa retórica acabe tendo algum tipo de enraizamento. A África representa cerca de 100% do comércio brasileiro e quase 10% das exportações industriais brasileiras vão para a África. Importante destino para investimento das empresas transnacionais brasileiras, as grandes construtoras que todo mundo conhece, Vale, Petrobras, dentre outras.
porque tem um conjunto de pequenas e médias empresas que também, principalmente nos países de cultura de língua portuguesa, onde esse soft power ou o próprio conhecimento dos padrões de consumo brasileiro via mídia permite um acesso maior de produtos brasileiros. Então não são só grandes empresas. E tem os vários programas de estímulo, um dos quais o colega mencionou aqui, que é a Apex, que organiza feiras comerciais, etc. e tal. O Proex, que subsidia as exportações brasileiras. E o PNDES, que muitas vezes financia grandes obras, grandes empreendimentos, inclusive tendo em contrapartida a compra de produtos brasileiros e aí atuando, como diríamos, ponta de lança do capitalismo brasileiro na África. Paralelamente, o Brasil teve, durante esse período, um programa importante de redução de dívida externa desses países, de redução de tarifas, abriu seu mercado para os produtos brasileiros. E algo que é importante ressaltar, durante muito tempo se dizia, essa diplomacia brasileira de aproximação com os países do Sul não deu resultado nenhum. Hoje, nós temos o Zé Graziano na FAO e o Roberto Azevedo na OMC, com o apoio decisivo da África. Agora, obviamente que o José Graziano não está fazendo a política brasileira na FAO, nem o Roberto Azevedo vai fazer a política brasileira no OMC. Mas, obviamente que, você está utilizando funcionários muito bem qualificados, preparados pelas universidades ou pela burocracia, que levam em conta interesses dos países em desenvolvimento, que os países africanos vão ver se valeu a pena ou não dar o apoio a eles. Então, por mais que eles não estejam agindo como representantes do governo africano, não existe apoio incondicional por parte dos africanos. E nem deve ter. Espero que não tenha. Porque é isso que exige que você tenha maior coerência e você vai estabelecendo laços mais sólidos entre as várias pontas do Atlântico Sul. Aqui eu trouxe um grafiquinho, o único que eu trouxe, que mostra o saldo comercial brasileiro com a África, que é o saldo negativo. Ou seja, eles exportam mais para a gente do que nós exportamos para eles. Mas quando a gente vê manufaturados versus produtos primários, a gente pode até dizer que existe uma certa relação centro-periferia. Por quê? Nos primários é que está o nosso grande déficit, basicamente Angola e Nigéria, na importação de petróleo. E o nosso grande superávit aqui está em produtos industriais. Isso é importante. Inclusive existe uma certa, não diria que uma disputa, mas uma certa olhar atento de um para o outro, a África do Sul como potência regional e o Brasil como potência continental do outro lado do Atlântico. Obviamente que existem em alguns aspectos interesses que podem ser vistos como dissonantes ou não necessariamente complementares ou até divergentes em alguns mercados onde a África do Sul já atua. Mas em termos geopolíticos, a relação entre o Brasil e a África do Sul é muito boa, até que também no governo Lula foi criado o chamado Fórum IBAS, que é Índia, Brasil e África do Sul. São 3 países que são potências médias, regionais, com a pretensão de figurar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. São 3 nações do Sul, democráticas, que questionam o poder das potências ocidentais. Os 3 agora fazem, junto com a Rússia e da China, parte dos BRICS, que antes era um conceito vindo de um economista de banco de investimento para dizer para onde que o mundo ia crescer. E, por iniciativa, basicamente, da diplomacia brasileira e russa, isso foi transformado num fórum geopolítico. Não era. Eu vou lançar algumas perguntas. O novo discurso africanista serve apenas de chancela à penetração de empresas e à expansão das exportações brasileiras para a região? Eu acho que não. Eu acho que não serve apenas, mas esse tem um lado, ou seja, será que estamos utilizando o soft power para ter uma penetração tradicional à imagem das novas potências? Me parece que não é tão simples assim, mas esse quadro não necessariamente está descartado. Como assegurar que as multinacionais brasileiras não reproduzam práticas de destruição ambiental e precarização social no continente africano? E assegurar que a sociedade civil brasileira e africana atuam conjuntamente para impedir isso?
Tá? Se a negociação da mina de carvão em Moçambique, que a Vale tem, passou pelo presidente Lula, que os padrões ambientais e sociais sejam monitorados. Se o governo não faz, que a sociedade civil de ambos os países se organize para fazê-lo. Nós temos sérios problemas de conectividade com a África. Essa é uma outra coisa. Todo o discurso africano, e não existe uma companhia brasileira que faça um voo para um país africano. Eu cada vez mais acho que o Brasil tem que criar uma empresa estatal de aviação. Esse é o tipo de coisa, porque era assim que se fazia. A Varig ia lá e fazia. Você tinha voo regular do Brasil para a África quando você tinha Varig. O Estado brasileiro, se tem uma política africana, precisa criar relações de infraestrutura. Infraestrutura significa logística. E se o setor privado não faz, o setor estatal ou faz ou entra em parceria com o setor privado. Como tem avançado a cooperação técnica? Modelo focado no Estado e a partir da demanda dos parceiros, que é um modelo, inclusive, desenvolvido pelo Brasil e invejado por mundo afora. Ele pode ser expandido, eu posso dar mais arma para a ABC atuar lá fora. O apoio geopolítico da África em alguns fóruns, ou nos vários fóruns, não é incondicional. O Brasil realmente tem servido de ponte para os seus interesses junto às potências ocidentais, ou eles precisam da ponte brasileira? Até que ponto isso é uma construção brasileira? Ou até que ponto o Brasil ouve os interesses africanos? Até que ponto isso não é um discurso... os africanos precisam do Brasil para não sei o quê? Ou na verdade é uma relação de iguais que tem interesses comuns no cenário internacional? A ampliação das frentes de atuação brasileira na África ainda não permitiu a elaboração de uma coerente política africana no sentido conferido por José Honório Rodrigues. Essa é a única conclusão que eu tenho por enquanto. Que o Atlântico Sul ele está, no melhor sentido da palavra, cheio de fluxos bilaterais, de técnicos, de informações, de turistas, de negócios, de membros, de representantes do governo, da sociedade civil, mas nós ainda não conseguimos criar uma política africana coerente, até porque uma política africana coerente hoje não pode mais ser feita apenas pelo Itamaraty. Ela tem que ser feita junto com o setor privado, obviamente, nós vivemos numa sociedade capitalista e com uma presença muito forte da sociedade civil, monitorando que tipo de interesses o Estado brasileiro está facilitando e desenvolvendo no continente africano. Com isso eu concluo a minha intervenção de hoje e abro para a gente fazer um debate e vocês colocarem as suas questões. Primeira, Alexandre, essa discussão que eu vejo hoje, com essa preocupação de não ser, do Brasil não ser, digamos, estabelecer um papel imperialista nas relações, eu vejo essa preocupação em vários espaços, até em espaços governamentais, esse cuidado na formulação da política. Só lembrar que eu estou usando, às vezes quando eu falo imperialista aqui, muitas vezes o adjetivo que se utiliza, mas não estou querendo dizer, porque o imperialismo, tem toda uma discussão sobre o que é imperialismo e tal, né? Então, diríamos, talvez seja uma posição, diríamos, de atuação, de subordinação, né? De interesse de uma sociedade, de interesse de outra, porque você tem toda uma carga do imperialismo. Eu estou utilizando aqui mais como um adjetivo que pode emergir, tá certo? De um espaço que conseguiu desenvolver o processo de acumulação de capital de maneira mais dinâmica em mais setores e tal, que pode, diríamos, no seu processo de extroversão, né, se beneficiar de outros espaços que tem mão de obra mais barata, que tem um marco regulatório menos desenvolvido, etc. e tal. Obviamente que isso varia muito na África, né, entre os vários países na África, né, mas eu acho que não podemos deixar a política externa na mão do Itamaraty e na pressão que os setores privados fazem. Da falta de voos, né? Essas empresas brasileiras que têm interesse nos países africanos, principalmente Angola, Moçambique, enfim,
E ainda tem uma deficiência dessa de logística. A gente vinha comentando na hora do intervalo que não tem fibra ótica para telecomunicações para essas regiões. A deficiência de telecomunicações nesses países é um buraco de telecom, não tem nada. Quando você olha qualquer mapa de fibra ótica, não tem nada chegando lá. Então foi isso que eu te falei no intervalo. Para mim, eu vejo isso como um grande potencial. O dia que você conseguir instaurar, você abre oportunidades de negócio, que é uma coisa impressionante. O Brasil não vai fazer isso de jeito nenhum. Bom, não é o Brasil, mas são empresas. O Brasil pode ser... O Brasil privatizou... Não, várias das nações africanas hoje tem planejamento, tem uma noção de futuro, você tem interesses econômicos concretos. A questão é como é que eu vou conseguir expandir fibra ótica, conseguir expandir banda larga, a que preço, como é que vai ser a oferta, mas esse processo é um processo que eu vejo que vai acontecer. Então, como ver a África como uma fronteira de expansão econômica e não apenas como um espaço de drenagem de lucros, ou como aproveitar esse potencial de expansão da África, estar presente nele e potencializar uma relação geopolítica a partir de novos parâmetros, de uma relação equilibrada, onde se estabelecem interesses em contraposição aos interesses do Norte, mas contraposição não é uma boa palavra, mas interesses que vão, diríamos, mudar o tipo de relação com as potências tradicionais do Norte. Porque eu não acho que o tipo de cooperação que o Brasil desenvolve, é isso que se chama de cooperação Sul-Sul, significa uma oposição Norte-Sul. Não. Os países do Norte, ainda que sejam combalidos pela crise, continuam, Estados Unidos, os chineses chamam de economias do Atlântico Norte. Porque todo o discurso que vocês ouvem aí, ou pelos marxistas mais à esquerda, ou pelo negócio de que o mundo, que a economia global está em crise, ou que o capitalismo está em crise, isso não é verdade. Quem está em crise é a Europa e os Estados Unidos. O resto do mundo está crescendo doidado. Não tem crise do capitalismo, isso é tudo. Existe um processo de rearticulação da economia mundo capitalista e essas nações continuam sendo centros privilegiados de inovação, e o serão. E a partir do momento que você tem uma expansão da África, uma expansão da economia brasileira, eles desenvolverão novas tecnologias que nós não chegamos ainda. Então, muitas vezes, essa cooperação Sul-Sul pode favorecer interesses ligados ao Norte. E aí nós podemos tentar desenvolver tecnologias que sejam mais adequadas às realidades, né? Pela experiência que nós já temos no Brasil. Ou seja, a cooperação Sul-Sul não significa uma dicotomia Norte-Sul. Você pode até colocar as relações Norte-Sul num outro patamar. Ou pode acontecer o contrário. A dicotomia Norte-Sul, você agrega uma nova dicotomia Sul-Sul. Seria essa abordagem mais do imperialismo brasileiro, chinês, não sei o quê. Então, na verdade, nós temos um processo de reconfiguração internacional e a relação entre as duas pontes do Atlântico Sul, né, faz parte de um quadro mais amplo. E essa questão da corrupção no continente africano, até que ponto atrapalha os investimentos de empresas? Esse tema da corrupção, eu tenho um tremendo problema para debater esse tema de corrupção. Porque eu acho que corrupção faz parte da natureza do capitalismo. Então, aí se é mais corrupção, se não é mais corrupção, e eu acho que corrupção o setor privado gosta. Corrupção existe porque o setor privado gosta dela. Então, se tem corrupção, o setor privado vai lá e compra. Ele acha melhor, porque ele gosta de monopólio. Então, isso não impede negócio. Só atrai negócio. Para a empresa brasileira, norte-americana, inglesa, todas elas adoram, sabem lidar. Então, elas lidam de acordo com o cenário que enfrentam, entende? Agora, quem sou eu para avaliar se a corrupção em Angola é endêmica, se não é? Que aí hoje tem gente que fala a corrupção é responsável pela desigualdade, pelo baixo crescimento econômico, pela não sei o quê, por isso a corrupção é bom, mas aí fazem ranking de corrupção. Eu falo, bom, aí toda vez que eu viajo para a Europa, para algum lugar, eu abro o jornal, a mesma coisa que tem aqui. François Hollande lá, o presidente francês está sendo acusado aí, um negócio de financiamento de campanha, do mesmo jeito que tem aqui.
O Mariano Rajoy lá na Espanha é a mesma coisa. Tratar esse tema é complicado, entende? E aí fica ainda mais, quando se fala de África, associar corrupção à África. Obviamente tem corrupção na África, né? Não estou querendo dizer que foram... Não, essa corrupção está relacionada ao próprio processo de... O próprio colonialismo é um processo de corrupção, se você quiser. Não estou querendo aqui acusar as potências, estou querendo dizer que é difícil. Eu não sei como trabalhar com esse tema. A forma que eu trabalho é o seguinte: a corrupção faz parte, é aquilo que o Brodel falava. A corrupção, certo? O espaço do capitalismo é o espaço da relação promíscua entre o Estado e o setor privado, onde age o contramercado. Eu estou fazendo uma provocação para querer dizer o seguinte, que o outro lado da corrupção, que você tem várias teorias que dizem que é o seguinte: é o funcionário público que é corrompido. Só estou lembrando que quem corrompe é o outro lado. E para ele é muitas vezes melhor essa coisa, porque ele elimina o concorrente dele do setor privado e estabelece uma relação direta. Agora, isso acontece só na África? Ah, não, mas acontece com mais frequência. Bom, então como é que você mede? Mortalidade infantil eu posso medir, crescimento econômico eu posso medir, pobreza eu tenho critérios, são duros, complicados, eu posso medir, mas corrupção como é que começa? Isso é um negócio que já está justamente nos bastidores, entende? Não tem dados. Eu não falei, bom, uma outra questão que é interessante que eu mencionei é a coisa da cooperação trilateral que está começando a surgir, que eu falei ano passado. São agências tradicionais se aproveitando dessa relação, diríamos, mais amena e de troca, de intercâmbio, desse respeito que o Brasil tem conseguido desenvolver, apesar do apoio não ser incondicional e tal. Várias agências têm se aproveitado e tentado pegar carona na imagem brasileira e nas ações brasileiras desenvolvidas aí. E eu não acho isso necessariamente ruim. Eu só acho que temos que ter cautela e ficar preocupado toda vez que uma agência internacional fala de desenvolvimento brasileiro e lições para a África. Primeiro que nós não temos um modelo de desenvolvimento ainda, não tivemos um ciclo expansivo. Se nós temos um modelo de desenvolvimento, esse é um modelo de desenvolvimento que ainda não conseguiu migrar para os setores mais intensivos em tecnologia, de maior produtividade, não conseguiu combater a chaga da desigualdade, que o Brasil só perde para a África do Sul em termos de país, de economia de vulto, ou seja, o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do planeta. Nós ainda vivemos um processo de necessidade de aprofundamento da nossa democracia, que as instituições democráticas, mas se eu vejo monopólio, os monopólios de acesso ao poder político, à mídia, à propriedade da terra e tal, isso continua no Brasil do mesmo jeito que estava antes. E olha a coalizão de poder que está nesse governo, que não é diferente que estava nos governos anteriores, desde o FHC, que impede reformas mais substantivas. Então nós ainda temos muito chão para caminhar se a gente quiser ter um padrão de desenvolvimento que seja capitalista e tal, mas que possa ser inclusivo, aprofundar a democracia, para sair vendendo esse negócio. Temos que aprender com os chineses. A primeira vez, isso nós podemos aprender com os chineses, a primeira vez que começaram a falar de consenso de Pequim em oposição ao consenso de Washington, ele falou, ó, nós somos uma experiência própria de desenvolvimento, ninguém pode replicar os chineses, nós não temos nada para ensinar para ninguém. Seu discurso dos Estados Unidos e tal, não sei o quê, não vamos fazer isso. E eu acho que o governo brasileiro tem sido cauteloso ao não embarcar nisso. Mas as agências internacionais têm utilizado o Brasil como garoto propaganda. E como tem um outro garoto propaganda que agora via Instituto Lula faz o negócio, então aí acaba somando uma coisa com a outra, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E eu acho que o Lula faz melhor do que o FHC, fez um instituto para ficar fazendo debate entre intelectuais do mundo inteiro. Tá? A única coisa que faz o Instituto FHC, o Instituto Lula, supostamente, não sei se faz isso, um dos seus objetivos é trabalhar a relação Brasil-África, porque vê isso como uma das grandes legados do governo Lula. E eu concordo, só que é um legado incompleto, cheio de incoerências, que a gente ainda não sabe para onde vai, que é um processo em mutação, que depende da universidade, da sociedade civil, dos próprios países que estão envolvidos, da conformação do quadro internacional mais amplo também.